Pessoal, eu vou trazer aqui o meu amigo agora, Hugo Albuquerque, analista de geopolítica, publisher da Jacobin Brasil, né, e advogado. Tudo bem, Hugo? Bem-vindo. Ei, Miguel, como é que tá? Tudo Uma boa tranquilo. tarde a todo mundo aqui que está na audiência. Boa tarde. Hugo, deixa eu fazer a propaganda aqui de um novo programa que vai estrear hoje aqui no canal da TV Fórum. É um programa super legal. Eu vou pedir para o Guilherme. Estreia 8h15 hoje. É um programa semanal, toda quinta-feira. Tem um teaser aqui que vai explicar melhor. Coloca aí, por favor, Gui. Nessa quinta-feira, o La Base Brasil vai ao ar na TV Fórum e no seu agregador de podcast favorito. Um programa que vai analisar a fundo os temas que os outros só te mostram. Eu vou apresentar o quadro Mundo Afuera, que vai trazer os acontecimentos internacionais mais marcantes. Espero vocês na estreia do La Base Brasil, quinta-feira, às 8h15 da noite. Nos vemos. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Aí, legal, né? É isso aí. O Fórum sempre crescendo. Tem uma votação também no IBEST, né, Gui? Coloca aí, já colocou algumas vezes, né? Que a Fórum está concorrendo. Depois coloca nos comentários aí. Vamos lá, Hugo. Vamos lá. Quero falar com você sobre Israel, Ucrânia e China. Vamos começar com o Putin. Ele se reelegeu com mais de 80% dos votos, e o primeiro país que ele decide visitar é a China. Ele chegou na China ontem, e hoje tem até um videozinho que a Yara já apresentou aqui, que é o encontro deles, do Xi Jinping, do Putin, já fizeram declarações fortes de ampliar a sua parceria estratégica. Isso aí no momento em que os Estados Unidos têm levantado o tom contra a China, tem não só o tom, né, tem criado mais sanções, sobretudo sanções que tentam evitar desenvolvimento tecnológico da China, uma coisa muito baixa, né? A China tem 1,4 bilhão de pessoas. Você querer, estava lendo um comentarista hoje, os Estados Unidos está passando para a história como ele quer evitar que um país com 1,4 bilhão de pessoas tenha direito ao desenvolvimento tecnológico, um país que já passou por tanto sofrimento como a China passou, a gente sabe. Então é muito triste isso. Mas agora a parceria da China e com a Rússia é uma coisa grandiosa, né? São placas tectônicas da geopolítica se mexendo. Como é que você avalia esse encontro de hoje do Putin com Xi Jinping? Olha, são dois grandes movimentos, né? A troca do Ministério da Defesa lá na Rússia foi um fato muito importante também. Então, você tem a queda de um general, que é o Shoigu, um sujeito que era da política, da engenharia civil, mas que foi militarizado no Ministério, quando era ministro de Situações Emergenciais, depois virou ministro da Defesa, e há uma troca muito, muito importante na Rússia que indica uma mudança do papel do Ministério da Defesa e uma mudança da tônica da segurança nacional russa e da economia, que é a chegada do professor Andrei Belousov, que é um cientista no sentido da tecnologia, da inteligência artificial, da cibernética, e é um economista também. Então, isso já foi anunciado, não é segredo, o porta-voz da Rússia já havia falado, Dmitry Peskov, e o próprio Putin, que as coisas vão mudar no sentido de que a Rússia vai fazer uma aposta na indústria, né? E junto disso, essa visita aguardada, prevista já, a China tomou muita pressão para largar a Rússia na visita que Xi Jinping fez à Europa para falar com o Macron e com a presença misteriosa também ali da Ursula von der Leyen dando pitaco, e ele foi advertido. A cada vez que o Xi sentou com as lideranças ocidentais, ele foi, de certa forma, advertido, reagiu,
levou numa boa, mas obviamente não abaixou a cabeça, e em seguida disso, a China foi sancionada de alguma maneira. A visita do secretário de Estado americano, que é mais ou menos como ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, a China, foi uma coisa louca. Ele chegou, foi recebido pelo presidente, é como se o Mauro Vieira tomasse um avião até a China, fizesse o Xi recebê-lo, e recebeu mesmo assim, mesmo não sendo um homólogo, e o Xi falou, olha, quem toca a minha política externa sou eu, você não vai determinar o que eu faço ou o que eu deixo de fazer na relação com terceiros. Em seguida a isso, houve sanções pesadíssimas contra a China, já também previsíveis, esperadas, a China já contava com elas. E mesma coisa China na Europa. Inclusive Macron teve de fazer uma meia-culpa, falar, não estou em guerra com a Rússia, mas a Rússia, isso e aquilo. Esse não estou em guerra com a Rússia foi uma coisa que o Xi pediu para ele esclarecer. Ele tem feito declarações pesadas de mandar tropas de solo, tropas terrestres lá para a Ucrânia, deve estar em guerra com a Rússia, tal, não está. Ele teve de esclarecer esse ponto. Mas é claro que teve um clima de animosidade com essa farsa de acusar a China de ter um excesso de produção. A China tem um excesso de produção, produz pra caramba com eficiência, inclusive porque os americanos compram. Será que não é excesso de consumo americano? Né? E esse encontro do Putin e do Xi é assim, uma prova de que os dois estão de saco cheio dos Estados Unidos, não confiam nos Estados Unidos, não vão baixar a cabeça para os Estados Unidos, eles têm um apoio maciço da população dos seus países e da elite política também. Isso marca um estresse tremendo com os Estados Unidos e a sua prática de governar impondo regras, o que tem piorado cada vez mais, né? Piorou com Trump, piorou mais ainda com Biden. O Biden conseguiu manter a conflituosidade iniciada pelo Trump contra a China e retomou a carga com tudo contra a Rússia, provocando essa guerra aí na Ucrânia, e também financiou Israel, entregou armas para Israel nesse massacre contra os palestinos. Então, é uma gestão que a gente fica bobo, né? Que a gente não sabe como isso daí vai acabar, porque o cara resolveu brigar com todo mundo e resolveu manter essa liderança americana a todo custo. E o fato é, troque quem for, mude, se Trump vai voltar, se Biden vai se reeleger, não importa. A Rússia e a China perceberam que, para o bem ou para o mal, elas estão amarradas e elas precisam traçar política em comum, porque são duas economias complementares do ponto de vista, de vários pontos de vista, não só do ponto de vista comercial, financeiro, do ponto de vista geopolítico mesmo. São países que se complementam ali e precisam andar juntos, né? Como um polo de atração para o BRICS, né? Que é esse sistema global paralelo que eles criaram, que depende muito da aliança de Rússia e China, que envolve o Irã, que envolve o Brasil e uma série de outros países. Então, a conotação dessa visita é um recado claro. A China e a Rússia estão do mesmo lado e, muito provavelmente, se a coisa esquenta para a Rússia lá na Europa, a China vai estar junto da Rússia. E se houver alguma ação militar contra a China, a Rússia também vai estar do lado. Então, não tem meia conversa. É uma situação muito interessante. Eu acho que eu nunca testemunhei uma situação mundial como essa. Primeiramente, um debacle moral desse norte global que eu também nunca tinha visto, né? Porque a questão da Ucrânia, por exemplo, no primeiro momento, ninguém tem obrigação de saber a história, de conhecer as raízes daquele conflito, né? Mas, passados 2 anos, você tem uma massa crítica, uma quantidade muito maior de pessoas que teve tempo de ler, de assistir algumas entrevistas. Eu mesmo tive tempo de ler e assistir entrevistas para entender a origem daquele conflito na Ucrânia, né? E eu cheguei à conclusão que a culpa daquele negócio é os Estados Unidos. Pela leitura que eu fiz, e assim como muita gente, né? Os Estados Unidos promoveu um golpe de Estado ali, em 2014, a mudança de regime, e depois foi os Estados Unidos, a Inglaterra também, que vetaram
os acordos de paz, em vários momentos, inclusive logo depois que iniciou a guerra em 2022, teve uma conferência na Turquia, em Istambul, que o Ocidente, na Inglaterra, os Estados Unidos, vetaram qualquer acordo de paz. Mas agora a gente vive um momento muito interessante, porque a Ucrânia está se desmanchando, o exército ucraniano está se desmanchando nesse momento. A Rússia tem avançado, né? A interpretação que eu faço dessa mudança do Ministério, né, o Ministério da Guerra, né, que assumiu esse econômico, pelo que eu li, né, de analistas, né, concordo exatamente na sua linha também, que a Rússia está vendo já uma próxima fase, a fase econômica, né, a fase de uma guerra de longo prazo, de conflito com a Europa. Mas o que a gente vê também é que os conflitos se juntaram, né? Assim, as coisas meio que se juntaram. O conflito na Palestina, de certa forma, ele arrastou o Ocidente para um desprestígio moral muito grande, como há muito tempo não se via, né? Porque a culpa por aquele genocídio que está em curso nesse momento, a culpa também é dos Estados Unidos e da Europa. A Europa está implicada naquele negócio. Tanto que você vê... ontem mesmo eu vi uma notícia de um professor que foi parado pelo FBI no aeroporto dos Estados Unidos, né? Perguntaram para ele, o Ilan Pappé, que é um israelense, escreveu obras-primas sobre Israel, era muito respeitado, né? Ele é um cara de esquerda, crítico ao sionismo, mas ele é um israelense super respeitado. Ele foi parado no FBI, no aeroporto. Perguntaram para ele qual era a opinião dele sobre o Hamas, se ele tinha ligação com o Hamas. E a gente viu também agora o piti do embaixador de Israel na ONU, né? Até tem um videozinho, coloca aí o videozinho dele, por favor, Gui. Esse doente mental aí. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. This is... o Gilad You are Erdan. shredding the UN Charter with your own... Tá bom. Uma agressão à ONU. Ele também acusou a ONU de ser uma organização terrorista, apoiadora do Hamas, né? O Israel está completamente isolado. Como é que você vê esses movimentos de Israel na comunidade internacional? Porque Israel conta o seguinte, conta que os Estados Unidos não vão tomar nenhuma providência, eles contam com o fato dos Estados Unidos estarem girando a grana e armamento para lá, e que se eles começarem a ter alguma dificuldade estratégica, num cenário de conflito mais expandido, os Estados Unidos vão ter de entrar em defesa deles. Israel planeja, na minha opinião, uma guerra contra o Irã. Ele entende que o Irã é o grande rival estratégico na região, o único grande rival estratégico, e eles querem criar um regime de guerra permanente. Eu não acho que tem muita sanidade aí, acho que também a ONU deveria se dar um pouco ao respeito, ter uma outra postura com Israel, porque daqui a pouco vai ter embaixador de país na ONU defecando em público. Então não pode, o cara não pode fazer esse tipo de coisa ali, ele tem que sofrer uma sanção. E eu acho que Israel tem uma confiança meio maluca de que nada vai acontecer com o país e que os Estados Unidos vão estar na cobertura. O Biden estará na cobertura. O Biden, ele tem sido, por uma debilidade, pelo senso de ser fiel a Israel, mesmo brigando com Netanyahu, e por alguma coisa mais que a gente não sabe, é um governo dependente de Israel. Então, ele fala para o Netanyahu não fazer, o Netanyahu vai lá e faz. Tem coisa que o Biden fala para o Netanyahu não fazer, e aparentemente é mentira, ele está falando para o público dele, mas ele prefere perder a eleição a romper com Israel. Tá?
isso está bem claro, Miguel, o nível de comprometimento e não é por uma relação de governo, não é uma relação pessoal com Netanyahu, é por uma relação do grupo político dele, da fração dele na burguesia americana com o Estado israelense, né? Com algum ponto ali do Estado israelense, que é uma coisa que o Trump também tem, mas veja que absurdo, o Ronald Reagan, que foi um presidente muito direitista, republicano, ele travou a guerra do Líbano, ele chegou e falou, olha, não dá, vocês não podem cruzar essa linha aqui. E, na época, salvo engano, o premier israelense era o Yitzhak Shamir, que era um assessor aí do Netanyahu, foi assessor e mestre do Ariel Sharon também, ele recuou e ponto. Só que é curioso, viu, Miguel, que o pessoal anda recuperando algumas coisas do Joe Biden de antes. Como senador, ele já era um defensor incondicional de Israel e defendia esses absurdos. Então, tem muita coisa que o Joe Biden está falando agora para a torcida, é mentira. Ele está mentindo, acredita quem quiser. Não, sim, está muito claro. Está muito claro que o Joe Biden ele está completamente comprometido com Israel e não tem sinceridade nenhuma na Casa Branca, né? Isso é uma coisa que está bem claro. Você tem tem outro vídeo aqui que eu separei para mostrar. Coloca aí, Gui, que é do representante da África do Sul no tribunal, na Corte Internacional. Coloca aí, que é interessante. Its claimed right of self-defense. But it does not address three glaringly obvious points. First, the right of self-defense does not give a state a license to use unlimited violence. No right of self-defense can ever extend to a right to inflict massive, indiscriminate violence and starvation collectively on an entire people. Second, nothing, not self-defense or anything else, can ever justify genocide. The prohibition on genocide is absolute, a peremptory norm of international law. Third, the court ruled in 2004 that there is no right of self-defense by an occupying state against the territory that it occupies. Isso aí é mais uma manifestação. O genocídio avança lá na faixa de Gaza, né? O ataque a Rafah, que o Biden tinha, a Casa Branca tinha declarado que seria uma linha vermelha, o que não aconselhava Israel, falaram até em suspensão do envio de armas. Tudo se revelou uma mentira, né? Uma coisa para enganar o público mesmo. E impressiona o baixo nível que chegou a liderança ocidental. Acho que eu nunca testemunhei um momento tão baixo da liderança ocidental. Eu até separei aqui também, só para como exemplo, né, desse momento, que é o Biden, agora, uma manifestação de dias atrás, de ontem, né, ele falando que a China rouba, aqui, trapaceiro, usou o termo em inglês, cheating, né, que é um termo pesado em inglês, roubar, trapacear, né? É pesado, é um palavrão em inglês, né? O presidente Joe Biden acusou a China de trapacear no comércio quando anunciou o aumento de tarifas sobre as importações, incluindo veículos elétricos, semicondutores, baterias, celulares e células fotovoltaicas, né? Porque mas o Biden é impressionante, cara, porque ele já chamou o China, num jantar de arrecadação de fundos, de thug, de malandro. Então, ele usa, volta e meia, um vocabulário, porque o Trump ele é espetaculoso, fala coisas absurdas, mas o Trump ele procura colocar um apelido em inimigo político, mas ele tem um certo respeito, por assim dizer. Às vezes o Biden ele mete um adjetivo, sendo presidente americano, que no conjunto da obra ele consegue ser pior que o Trump.
E eu acho que tem um campo liberal, no Brasil que tá certo, sei lá, a pessoa não gosta do Trump, defende aí, quer dizer, eu não voto nos Estados Unidos, você não vota, a maioria da esquerda não vota, mas todo mundo se coloca na eleição americana como se fosse uma coisa nossa aqui. Mas tudo bem, você quer apoiar de longe como espectador, apoia o Cornel West, a Jill Stein, pelo amor de Deus. A galera tá falando dessa disputa do Biden com o Trump como se fosse uma coisa do bem contra o mal, e a gente precisasse apoiar o Biden. O Biden não é o bem, o Biden não é um mal pior, é um mal diferente em relação ao Donald Trump. E é baixo calão mesmo, é isso que você está falando, o nível intelectual e moral de presidente da Comissão Europeia, primeiro-ministro britânico, da França, primeiro-ministro da Alemanha, primeira-ministra da Itália, que é fascista, de cátedra, o partido dela, Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália, é o sucessor formal, você olhar as trocas de nomes e tal, do partido fascista. E ela, por ser uma extremo-direitista pró-OTAN, ela está normalizada. Você não vê a mídia internacional bater na Giorgia Meloni. Olha, na Europa, o que você tem, assim, de uma coisa ainda razoável, sei lá, um pouco a Espanha, bem mais ou menos, um pouco Portugal, nesse governo aí de frente democrática deles, uma figura que é firme, dura, tem algumas posições polêmicas, mas é o que talvez seja o último social-democrata da Europa, o Robert Fico, tomou bala, bicho. Entendeu? O cara da Eslováquia era contra a porcaria da guerra, estava tentando travar lá, tomou chumbo. Então, quer dizer, não somente a Europa hoje está permeada de débeis mentais e gente baixo calão, como ainda quem faz diferente toma bala, se vacilar, toma bala. Onde que a Europa vai parar? O que é o governo do Olaf Scholz na Alemanha? Não tem como, Miguel. Isso aí essa oligarquia desses lugares enlouqueceu e colocou um bando de débil mental que vai tocar esse tipo de política, porque é quem toca. Isso vai dar errado. Não tem como dar muito certo. Você viu que o Blinken, Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele foi para Kiev agora. Eu nunca vi uma coisa como essa. A Ucrânia está se desfazendo como país. Morreram, há estimativas, né, esses números são todos muito difíceis de dizer, porque a Ucrânia mente e é difícil você ter esses números, mas há estimativas que a Ucrânia já perdeu centenas de milhares de soldados. É que o exército dela já está no segundo, terceiro exército. Já morreu uma geração inteira de ucranianos, de jovens ucranianos. Alguns falam 500 mil mortos. Né? Tá sem mão de obra para o exército, está sem força, como é que se fala? Força sem soldado para recrutamento. Né? Aí, num momento como esse, desfazendo, o Antony Blinken aparece num restaurante tocando guitarra. Né? Tem até um videozinho, pediu para subir aqui, tocando guitarra, vai almoçar, jantar, não sei nem se esse é o mesmo bar que ele tocou guitarra, mas eu vi um vídeo de agora também, num barzinho cheio de símbolo nazista, cara, que levaram ele para jantar em Kiev. Porque em Kiev você teve o movimento, agora está bem claro que o movimento neonazista é forte, e foi o movimento que foi usado aí, ó. Tocando, não bota sem som, porque tem música, senão vai dar problema. Mas tocando lá. O que me impressiona é a falta de noção. A falta de noção de um cara como esse. E eles estão usando a Ucrânia como bucha de canhão deles, né? Porque só morre ucraniano. A Ucrânia está agora, inclusive, a Ucrânia está. O Zelensky. Você sabe que terça-feira que vem, a partir de terça-feira que vem, expira o mandato dele, ele cancelou as eleições, ele vai ser considerado o chefe de Estado inconstitucional. Né? O que é irônico, eu até falei com a Rose que veio aqui ontem, né? É irônico, porque o Putin, que o Ocidente pinta como um monstro, foi reeleito com mais de 80% dos votos, no processo eleitoral, com vários observadores internacionais, Você pode criticar a maneira como o regime político russo mas teve eleição lá. E não teve na Ucrânia. Nem vai ter. É um líder eleito. Né? Ou seja, o grande herói dos valores ocidentais
é um palhaço que já não tem legitimidade, porque cancelou as eleições, e guerra não é motivo. A Inglaterra, no auge da Segunda Guerra, teve eleição. Os Estados Unidos, no auge da Segunda Guerra, teve eleição. A Rússia está na guerra e teve eleição. Não é o motivo. Né? Enfim, é uma inversão de valores. E agora, eu fico imaginando, né? Onde isso vai dar, né? Porque a questão é o seguinte, a Rússia ganhando, né? A Rússia já tem uma dimensão econômica dessa guerra, uma parte da trincheira econômica. A Rússia, a verdade, que falhou militarmente no começo, mas tem uma outra parte muito importante, que é a guerra econômica, que a Rússia ganhou. E isso permitiu que ela continue no jogo militarmente e talvez vire o jogo. Não tem como a Ucrânia ganhar isso daí. A Ucrânia precisaria de um acordo de paz, ela não pode fazer a paz. O Ocidente talvez não conviva com a derrota, vai fazer o quê? Mandar tropa pela Ucrânia, se a Ucrânia implodir? Eles não têm uma saída crível para isso daí. Então, a gente fica com muito medo. Eu acho que o Biden não consegue sair dessa guerra. Entendeu? Minha hipótese é essa. O que o Trump fará no Oriente Médio, eu não acho que é coisa boa. Como o que o Biden fará no Oriente Médio não é bom. Agora, sobre a Europa, eu acho que a gestão Biden está enfiada. Porque mesmo que os caras se reelejam, hoje eles estariam perdendo, o que vai acontecer é muito simples. É muito simples, Miguel. Eles vão perder ali, a Ucrânia vai cair em um dado momento. Eles vão fazer o quê? Vão mandar tropa? Vão arcar com isso daí? Saca? Não tem como exterminar bem. Não tem como exterminar bem. E eles estão cavucando isso. A Europa vai se incomodar se um presidente americano largar a mão deles, mas tem de largar essa elite política europeia é intolerável, é deletéria, espúria. Né? A França está se desfazendo, o Império Colonial francês está se desfazendo, ele se mantém dessa forma, agora com Nova Caledônia, né? Somando-se à África Ocidental e tudo mais. Então, é isso, tomara que não vire uma terceira guerra, pode ser que vire. Eu não duvidaria da estupidez. E eu acho que eles estão brincando com fogo, acho que os Estados Unidos estão cogitando sim criar um problema em Taiwan para que a China reaja, para eles criarem um tipo de bloqueio naval para isolar as trocas da China com o mundo. Eu não sei, cara, onde isso vai parar. Eu acho que tem uma coisa americana aí que não faz muito sentido, não. É uma crise grave de hegemonia. Estados Unidos até tem mas o sistema político deles que é super fechado, esse regime de 2 partidos e colégio eleitoral, é uma coisa muito esquisita e não se abre. Então, para onde é que isso vai? Eu acho que ou a gente vai ter um cenário de crise econômica nos Estados Unidos, ou guerra civil lá, ou eles vão aprontar uma guerrona mesmo. Do jeito que vai ter colisão, não tem como. Uma notícia boa, né? Quer dizer, não foi que eu fiz assim, mas nem entre aspas. É uma notícia boa, não tem nada de aspas. É uma notícia boa, é que essas sanções americanas, elas estão falhando miseravelmente. As sanções contra a Rússia acabaram sendo uma bênção econômica para a Rússia, que usou isso como pretexto para se reindustrializar. Né? Eu já li várias análises sobre isso, são fatos. Né? A Rússia está crescendo mais que toda a Europa, enquanto que a Europa, ela, ao assumir essa condição de vassalo dos Estados Unidos, ela se prejudicou. Né? Ela tá se desindustrializando, está decaindo economicamente. E a China está vencendo. Por exemplo, eu li notícias agora que a China ela vai conseguir fazer todos os chips mais avançados, entendeu? Inclusive o de 5 nanômetros, vai chegar o de 3 nanômetros. O grande desafio agora são as ferramentas de inteligência artificial, né, que é onde os Estados Unidos ainda teria alguma vantagem. Mas também está avançando muito rápido, a China nessa seara está investindo muito. Enfim, Hugo, eu vou liberar você, agradeço muito aí a sua participação. Quer deixar um comentário final? Bom, Miguel, é isso mesmo, vamos torcer aí, eu acho que a gente aqui no Brasil tem que estar preparado para essa diplomacia do fim do mundo aí, para tentar evitar isso, tentar contribuir, e a gente tem que ter consciência de onde a gente está pisando, né?
porque é um cenário como poucas vezes a gente viu na história recente da humanidade, parece período anterior à Guerra Mundial. A gente tem que, pelo menos, tentar evitar esse conflito, mas do jeito que está, com os caras botando bilhões ali e cruzando linhas, é muito remoto. A gente fica com medo disso, mas alguma coisa vai ter de acontecer para o mundo não entrar numa escalada incontrolável. Porque, como diria Einstein, né? A gente não sabe com quais armas vão ser lutadas a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta a gente sabe, que é com paus e pedras. Sim. Vamos ver. Sim. Falou, um forte abraço, até a próxima. Boa semana.